Boa noite, muito obrigado. Eu sou o Afonso, vocês acompanham aqui meu canal. Hoje a gente vai estar com o pessoal do canal Mais Direitos Humanos, o Rodrigo Cérvulo e o Laio Condes, e com um convidado especial, o James Green, super amigo, super querido, e que vai falar um pouquinho sobre todo esse caos, né? Pandemia de coisas, como diz o canal. E boa noite, James. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Laio. Vocês querem, assim, cada um de vocês se apresentar bem rapidinho, assim, uma frase só para a gente marcar aí, por favor? Quer começar, James? Bom, eu sou historiador, ativista, gay assumido e luto a favor dos direitos humanos no Brasil desde 73, quando eu tinha 21 anos. Eu tenho 68 anos agora, então bastante tempo. Legal. Rodrigo? Eu sou advogado, cientista social, trabalho também com educação. Enfim, sou um defensor de direitos humanos em várias áreas, né? Agora a Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Enfim, várias lutas com relação a esse tema tão importante, que é a defesa dos direitos humanos. O Conselho da Comunidade também, da Comarca de São Paulo, nós estamos juntos lá. Comissão Justiça e Paz de São Paulo também. Enfim, estamos por aí. Prazer e obrigado pelo convite. Laio, tudo bem? Cadê o Laio? O Laio tá cuidando da live aí. Bom, James, então... Voltei. É que tava aqui Tô tendo dupla aqui na cabeça. Eu sou Laio Condes, eu faço parte do canal Mais Direitos Humanos, fotógrafo, videomaker, faço a parte de produção do canal, e tudo que envolve aí o canal, desde a parte de mídia, produção, criador de conteúdo também. Muito legal. Obrigado, Laio. Você sabe que... bom, então vamos começar, né? James, eu estava lendo um livro do George Packer, se chama Desagregação, e ele vai mostrando como está os Estados Unidos, né? O interior dos Estados Unidos, uma crise que vem já da época do Obama, né? A dificuldade do Obama amarrado, né? Na verdade, as coisas não mudaram como muita gente pensou, e, bom, daí a gente tem um showman, basicamente, que foi eleito, né? Queria que você comentasse um pouquinho, assim, que mudanças vocês sentiram de verdade depois da eleição do Trump. Quais são as forças que você acha que estão por trás da eleição, as forças econômicas mesmo, e como foi esse ano aí de resistência, por favor. 3 anos e meio de muita resistência. Eu não estou aguentando. Se ele for reeleito, eu acho que eu vou pedir asilo no quarto lugar. É uma combinação de vários fatores da eleição dele. Um dos fatores foi realmente a globalização e a desindustrialização dos Estados Unidos, criou uma ansiedade entre os trabalhadores brancos, que perderam seus empregos e a sua vida baixou bastante em termos de qualidade de vida. E eles, como a sociedade americana é muito embutida com racismo, isso foi canalizado com o ressentimento contra os setores sociais não brancos, que supostamente foram favorecidos no governo de Obama, e simbolizava também uma rejeição a Hillary Clinton, que foi uma misoginia, como operou misoginia contra Dilma Rousseff no impeachment de 2016. E também é um fator de um contra-movimento contra todas as conquistas de direitos humanos e direitos sociais desde os anos 50, quando o movimento pelos direitos civis dos negros explodiu nos Estados Unidos. Então, é uma tentativa de voltar a um passado idílico que não existe mais, e é muito parecido ao fenômeno no Brasil. Inclusive, que eu acho que o Bolsonaro sabe copiar, copia muito. Trump, ele tem muito menos talento. O Trump é um showman mesmo, ele sabe manipular a mídia, ele sabe manipular a opinião pública, é muito talentoso, está um pouco escotado, ele está perdendo esse talento agora, nesses últimos tempos, e Bolsonaro é muito, muito menos hábil de fazer isso. Ele tem só 4 linhas de discurso, ele é muito pouco sutil na maneira que ele mobiliza.
E está vendo isso com a maneira que ele está perdendo a popularidade no Brasil. É um desastre como líder, como o Trump, respondendo à questão do vírus, e por isso é quase um genocídio. Quem está mais afetado são pessoas afrodescendentes, pessoas latinas e pessoas de origem indígena, aqui nos Estados Unidos, e a mesma situação no Brasil, e uma incapacidade de ter uma política sanitária nacional para enfrentar o vírus, que está causando caos no Brasil. O Brasil vai ser campeão mundial de pessoas mortas daqui a pouco. Isso é uma tristeza enorme, mas é verdade, por causa da incapacidade do Bolsonaro dirigir o país. Felizmente, eu acho que a oposição a Trump está cada vez mais grande, está crescendo. É uma indicação de que diferença de 11 ou 12 pontos a nível nacional, mas como vocês sabem muito bem, não depende da votação nacional, popular, depende da votação em cada estado, e os estados decisivos, são 6 ou 8 estados, a tendência em todos esses estados é que Biden vai vencer o Trump. E se vencer, isso vai enfraquecer muito o governo de Bolsonaro. Eu acho que ele vai ficar muito mais isolado, então isso ajuda muito a resistência ao Bolsonaro no Brasil. É uma situação muito complexa, porque além de tudo isso, além da pandemia, tem essas mobilizações do Black Lives Matter, a vida dos negros importa, que apesar da pandemia, toda a quarentena, as pessoas saíram nas ruas e continuaram mobilizando, com uma agenda bastante radical e profunda, para repensar racismo estrutural nos Estados Unidos. Isso pode criar uma certa tensão entre Biden, que é moderado, e sectores mais à esquerda, fora do Partido Democrata e dentro do Partido Democrata, mas eu acho que, de qualquer jeito, o Trump não vai vencer as eleições. Ele está muito reduzindo a sua base, que são 35%, com 35% você não ganha as eleições. Então, isso é positivo, dentro do quadro horrível a nível internacional. Uma outra coisa que foi muito bonito de ver, como vocês no exterior começaram a articular, né, com vários acadêmicos, e fazendo cartas, fazendo manifestos, e de certa forma romperam esse acordo tácito assim, da elite brasileira de que o golpe não tinha sido golpe em 2016, né, e que está tudo bem no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho dessa articulação, como ela foi crescendo, e como você está vendo hoje a imagem do Bolsonaro no exterior. Você acha que realmente vai ter algum tipo de boicote? Enfim. Bom, são dois elementos estatísticos. Tem mais de 1 milhão de brasileiros nos Estados Unidos. A grande maioria são pessoas que vieram para cá para sobreviver, de fazer uma vida melhor para suas famílias, e são conservadores. Ficaram cortados com a realidade brasileira e foram muito influenciadas com as notícias do Globo e outros meios de comunicação ao longo dos anos. Muitos são religiosos, evangélicos, que foi uma maneira de uma rede de apoio deles, enfrentando o racismo, dificuldades aqui. Então, a comunidade, como em geral, 80% talvez seja pessoas conservadoras. Porém, dentro dessa comunidade de 1 milhão de pessoas, tem muitos ativistas, pessoas que viveram o ativismo no Brasil, movimentos sociais, movimentos populares, o PT, e eles são muito importantes nas campanhas que nós estamos organizando aqui nos Estados Unidos contra o Bolsonaro, o governo de Bolsonaro, e antes contra o golpe à presidenta Dilma Rousseff. Paralelamente, tem uma tradição de brasilianistas, pessoas na academia que estudam no Brasil, calcula que tem 800 pessoas a 1.000 pessoas que ensinam ou português, ou literatura, ou ciências sociais, história, e 90% deles são pessoas que estão totalmente contra o governo atual, apoiaram a nossa campanha contra o golpe, fizeram, por exemplo, recentemente fizemos uma campanha em defesa da Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, que está sendo ameaçado de ser fechado, e estamos organizando um simpósio internacional, live, todas as segundas-feiras com os pesquisadores internacionais para mostrar a importância da Casa Rui Barbosa. Fizemos várias campanhas ao longo dos últimos 3 anos, realmente mostrando muito claramente que tem os especialistas, pessoas que conhecem profundamente o Brasil, são totalmente contra este governo. Além disso, nós conseguimos, com nossos aliados no movimento de meio ambiente, movimento de defesa do povo indígena brasileiro, um trabalho muito importante no Congresso norte-americano. E vou te dar um exemplo entre muitos. O Bolsonaro está tentando assinar um contrato de livre comércio entre Brasil e os Estados Unidos. Mas a comissão dentro da Câmara de Deputados
que seria a Comissão de Orçamentário, mais ou menos, Ways and Means Committee. Todos os democratas assinaram uma carta dizendo que, baseada nas violações de direitos humanos no Brasil, baseada no desmatamento da selva amazônica, é impossível, nesse momento, assinar um contrato de livre comércio com o Brasil. Ou seja, basicamente, matou, durante esse congresso, a possibilidade de ser tratado. E se Biden foi eleito, e a maioria no Senado é democrata, a gente vai conseguir, na ofensiva, de atacar todas as medidas do governo brasileiro e isolá-lo, como está acontecendo na Europa nesse momento, porque existem movimentos fortes na Europa também isolando Bolsonaro. Então, ele, apesar dos americanos saberem muito pouco sobre o Brasil, mal sabem onde fica, que fala português, aquela coisa toda que vocês sabem dos estereótipos mal informados, sabe uma coisa, que o governo brasileiro é um desastre, que o Bolsonaro é um cara horrível e que a pandemia está, segundo os Estados Unidos, está vencendo essa concorrida para ser o pior país de tratar do pandemia. Então, nesse sentido, tem sido mais fácil para a gente ter um certo trabalho político, porque não tem que explicar onde fica o Brasil e quem é o presidente. As pessoas têm uma certa noção. Não é que são muito bem informados, mas isso nos ajuda bastante. Então, a opinião pública da mídia está totalmente contra esse governo. E todos os dias ele ajuda com as besteiras. A questão do ministro de Educação, por exemplo, foi um desastre semana passada, e sai em todos os jornais importantes americanos. Não é que todo mundo lê esses artigos nos jornais sobre o Brasil, mas as pessoas informadas estão sabendo sobre a realidade brasileira. Isso nos ajuda bastante no nosso trabalho político. Você acha que mudou essa visão sobre o próprio golpe, sobre a Dilma? Você acha que a participação da Lava Jato mudou? Muito interessante. Dilma, aqui as pessoas não entenderam muito bem o que estava acontecendo. Então, havia uma certa simpatia por ela, por ser a primeira mulher eleita presidenta, e as pessoas não entenderam o Lava Jato, as pessoas não entenderam muito bem o procedimento, não tinha sentido de fazer um impeachment pelas pedaladas, pela maneira que foram explicadas na mídia. Então, ela saiu muito bem. E quando nós organizamos, depois do afastamento dela, quando ela foi já afastada da presidência, nós organizamos uma viagem de 2 semanas em Harvard, Brown, Princeton, em Georgetown, e ela foi muito bem recebida e aplaudido. Foram lotados todos os auditórios, e os bolsominions que estavam aqui não tentaram de fazer nada, porque ela já tinha uma certa prestígio internacional. Ela mantém esse prestígio. E eu acho que ela está mandando uma postura muito firme, muito digna, e está recuperando essas coisas negativas. A minha grande frustração, honestamente, é que todo o trabalho que Glenn Greenwald tem feito de denunciar a maneira de que Lava Jato foi uma colaboração entre o Sérgio Moro e os advogados, isso foi um abuso de poder total, e ele não tinha que ser indicado como ministro de Justiça e nada, mas isso não pegou, e as pessoas sabem mais ou menos, até uma noção que existia uma corrupção no Brasil, que o PT estava mais ou menos envolvido de uma maneira ou outra, com os multinacionais, como Odebrecht. Então, nesse sentido, a gente não conseguiu furar totalmente essa lavagem cerebral, essa campanha contra o Lula-PT ainda. E o trabalho de Glenn Greenwald, embora que fosse muito importante para desmascarar o Lava Jato, não conseguimos totalmente reverter essa imagem. Sérgio Moro ainda tem um certo prestígio entre certos sectores conservadores aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que quem fica acompanhando sabe a sujeira que ele fez quando ele dirigia Lava Jato. Interessante. Vocês têm perguntas, meninos? Então, James, seguinte, eu tô dando uma olhadinha aqui no El País. Você chegou a dizer, em 2019, a esquerda não volta ao poder se não fizer uma renovação total. É um processo de 8 a 12 anos. Exatamente. E é super interessante essa sua colocação, porque tem uma questão que a gente fala muito no canal também, que é de renovação.
e junto com isso também um compromisso efetivo de uma oposição em se colocar contrária a essa situação toda para que ela mude, para que a situação mude. Em que medida, na sua visão, a esquerda ou a oposição ao que está aí no Brasil, ela realmente tem compromisso com essa luta por mudança? Ou não? Tem duas coisas. Tem a esquerda e a oposição, que são não necessariamente a mesma coisa. Que nesse momento, essas 70% é uma junção de forças que estavam totalmente contra o golpe, contra Bolsonaro, desmascararam ele desde o começo, deixaram muito Bolsonaro, ninguém tinha ilusões, e setores que apoiaram Bolsonaro por não ter chamado as pessoas a votarem em Haddad ou fazer campanha a favor de Haddad. Então, eles são, nesse sentido, responsáveis pela vitória de Bolsonaro. E agora, como o Bolsonaro não está cumprindo as expectativas em muitos sentidos, mas em um sentido sim, porque ele está dando todo o poder a Paulo Guedes implementar um projeto neoliberal, tem um problema com essa oposição amplamente entendida. Ou seja, temos que lutar pela democracia, que está sendo ameaçada pelo governo atual, ameaçando o Congresso, ameaçando o STF, ameaçando o Judiciário. Porém, eu acho que são dois tipos de oposição. Uma oposição frente ampla e outra a oposição das esquerdas. A unidade das esquerdas, dos setores progressistas. E eu digo esquerdas no sentido mais amplo. E nesse sentido, eu falei isso em 19, eu não sei se o meu calendário de previsões está correto ou não. Eu estava muito desmoralizado, eu achava que o Bolsonaro e o centro-direita estariam no poder durante 12 anos. Eu acho que pode ser um processo muito mais acelerado, porque são vários fatores que a gente não previa, pandemia entre eles. E a fraqueza de Bolsonaro, ele está muito fraco, muito mais fraco do que a gente imaginava. Então, eu acho que o processo de uma transição de um outro tipo de governo do centro-direita, ou eventualmente o governo da esquerda, é mais provável e mais cedo do que imaginava nesse momento. Então, talvez seja em, 7 anos, 6 anos, do que 11, 12 anos. Porém, a esquerda precisa realmente pensar em várias questões que eu acho que foram mal elaboradas. Primeiro, a questão de voltar para as bases, coisa que foi fundamental para a fundação do PT e seu apelo popular. De criar as raízes de novo com os movimentos sociais e populares que estão sofrendo nesse momento com o governo atual. Isso é fundamental. E o PT perdeu isso. E os outros setores da esquerda perderam isso também. Por uma série de fatores. Alguns não foram culpa da esquerda, é um processo de poucos quadros, ganharam muitas eleições, transferiram os quadros dos movimentos sociais e populares para os gabinetes. Isso é normal, para as secretarias e para administrar um governo. Porém, também eu acho que o PT e outros setores têm que pensar muito na questão de o que foi as eleições e quais foram os setores que se aliaram com a direita. Entre eles, os evangélicos e a Igreja Católica Conservadora. E como se deve trabalhar com esse setor social. Ou seja, o PT perdeu a base de um setor de pessoas que eram evangélicos. E um dos argumentos que está circulando é que uma das coisas que a gente tem que fazer é diminuir as questões identitárias ou questões de democracia plena, ou seja, direitos de LGBTQ+, plus o direito ao aborto, outras questões, porque isso vai afastar a nossa base potencial entre os evangélicos e entre os católicos conservadores que nesse momento estão aliados com Bolsonaro. Eu acho que isso não pode abrir mão essa questão. E não consegue mais, porque a direita colocou as pautas LGBT, as pautas feministas, sobre os costos da esquerda, quer ou não querer. Eles estão taxados de ser as pessoas que defendem partido com gênero, ou seja, uma politização de gênero e sexualidade nas universidades, nas escolas. Eles inventaram uma madeira de piroca. E a maneira de transformar essa consciência falsa que as pessoas têm, essa informação equivocada, essa fake news, é com um trabalho, um diálogo muito forte sobre o que é a democracia que nós queremos. Nós queremos uma democracia onde todo mundo tem direito de viver como eles querem viver. Temos o direito de um Estado laico, que isso foi uma conquista da transição de monarquia para a república em 89, e a primeira Constituição
republicano, e os religiosos estão querendo impor um Estado religioso. Então, mas essas são questões que a gente não pode esquecer, ou marginalizar, ou pensar que a gente vai dar um jeito para não debater essas questões. Tem que ser questionados, tem que ser debatidos. Não dá para você criar uma nova democracia sem garantir democracia para todo mundo. E outra questão é de voltar para pensar nas medidas socioeconômicas que podem atender a resolver as questões do povo brasileiro. Muito além da Bolsa Família, muito além de cotas nas universidades. Ou seja, pensar como você pode fazer uma transformação muito mais estrutural no Brasil. É um grande desafio. É um desafio que a esquerda tem em todo mundo, porque houve uma onda da direita tomando conta em vários países e estamos, talvez, numa contraofensiva agora da esquerda. Eu espero que a vitória de Biden, que não é da esquerda, claro, é uma indicação de uma possibilidade de uma nova onda mais progressista. A vitória, por exemplo, do Partido Socialista em Paris foi muito importante. Uma vitória pequena, talvez não tão importante a nível internacional, mas foi muito importante para mim. A possibilidade que setores mais à direita, em Polônia e Hungria, vão perder a sua base, a sua força, é muito importante para a gente. Então, é uma ofensiva da direita que a gente tem que contra-atacar e vencer. E a questão fundamental que você coloca, Rodrigo, é como seria essa frente democrática ou a frente da esquerda que tem que ser composta para derrotar Bolsonaro e colocar um governo democrático e popular da esquerda no poder de novo no Brasil. Que isso é fundamental, porque não vai solucionar os problemas do governo do PMDB com PSDB. Não vai resolver os problemas do país. Esse é o meu ponto de vista. Pode ser que esteja errado, mas eu acho que é o caminho, é um governo democrático e popular da esquerda de novo, aprendendo do passado e implementando programas que vão realmente resolver os problemas populares e problemas de miséria e desigualdade social. Quem está assistindo aí pode fazer perguntas pelo chat. Bom, queria falar agora um pouquinho da sua biografia, James, que é ligada a direitos humanos desde sempre, né? Então, você tem uma origem, você era um jovem de origem quaker, protestando contra a guerra do Vietnã, e depois você está em 78 aqui no Brasil organizando os movimentos LGBT com seus companheiros. Conta um pouquinho aí como foi essa transição. Você tinha até uma namorada, né? Eu tinha vários namorados no Brasil, honestamente, ao longo dos anos. A minha trajetória foi criada uma família, na minha família em si, porque minha família é um pouco mais conservadora, mas um meio religioso muito progressista. Então, já tinha uma sensibilidade de justiça social muito jovem. E eu acho o fato que eu era gay, eu sabia, mas não podia assumir, eu estava muito no armário, me dá uma sensibilidade de outros setores oprimidos e discriminados. Eu identificava muito com o povo negro americano, identificava com outros setores oprimidos e discriminados. Então, quando assumi minha homossexualidade, abracei imediatamente o movimento nos Estados Unidos, fiz muita coisa lá. Paralelamente, estava trabalhando no movimento contra a ditadura brasileira, participei em várias mobilizações contra a tortura no Brasil. E quando cheguei no Brasil, tive sorte de cair dentro de um grupo da esquerda e participar no movimento LGBT na sua fundação, e dirigia a ala esquerda do movimento, ou seja, o setor que estava querendo criar laços com os movimentos sociais que estavam surgindo nesse momento, no final dos anos 70, e a esquerda, o PT, efetivamente. Então, essa foi a minha visão, que eu tentei implementar da maneira possível durante esse período, e eu acho que marca a minha vida. Eu acho que uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi realmente introduzir no Brasil essa ideia da possibilidade de ter um diálogo e uma compatibilidade entre as esquerdas e o movimento LGBT, que não eram contradições impossíveis de já ser resolvidas. E cobrei dessa briga e vencemos, basicamente. Acho que nós vencemos. As mobilizações da parada é um exemplo entre muitos de tudo que nós temos conseguido nos últimos 40 anos. Estou muito feliz nesse sentido. E quando eu resolvi voltar para a universidade para fazer a minha produção acadêmica, minha carreira, era uma intervenção política. Era para produzir na academia livros
onde não existia esse trabalho acadêmico, essas pesquisas no Brasil, então era um vácuo que eu queria preencher, e além disso, informar o público americano. Então, meu público era sempre brasileiro e americano, e eu consegui fazer isso com vários livros importantes que eu fiz ao longo dos anos. O último sobre Herbert Daniel, um revolucionário gay, um cara da luta armada, que era militante de uma organização a qual Dilma pertencia, que reprimiu sua sexualidade quando estava na luta armada. Foi muito importante, foi líder da Vanguarda Popular Revolucionária, participou no sequestro de 2 embaixadores para a libertação de 110 presos políticos. E depois, quando ele sai no exílio, ele consegue o espaço para assumir plenamente sua sexualidade e cobra da esquerda uma posição inovadora, nova sobre a sexualidade e a democracia. E depois, final dos anos 80, ele descobre que ele é soropositivo e ele reinventa a vida e morre sendo uma grande referência na luta contra a AIDS e apoiando as pessoas vivendo com HIV e AIDS. Então, para mim, era uma referência importante para o público brasileiro de reconhecer, recuperar essa figura desconhecida para a maioria das pessoas, que é uma referência para LGBT e também uma referência para a esquerda. Eu ia te perguntar depois, mas você é rápido, né? Eu queria, já vamos engatar aí, porque o que você queria quando você começou essa pesquisa e o que você encontrou que te surpreendeu nessa pesquisa? Bom, o livro levou 10 anos para fazer, mas, em geral porque eu sempre faço 2 ou 3 projetos ao mesmo tempo, então agora estou escrevendo nos próximos 2 livros, enquanto estava terminando esse livro sobre Herbert Daniel. O livro foi um grande desafio, porque ele vivia 5 anos na clandestinidade no Brasil, de 68 até 74, quando ele sai do país, são quase 6 anos, e eu queria recuperar essa história dele. E era muito difícil. Ele nunca foi preso, então não tem os depoimentos de uma pessoa sendo torturado, revelando lentamente informação sobre a sua organização. Ele é mencionado por outras pessoas, mas de uma maneira muito indireta, porque ele conseguiu ser muito discreto. Ele deixou memórias e escritos que foram uma pista para mim, mas o grande desafio era de sentir que eu tinha encontrado uma pessoa que nunca conheci, se eu tinha conseguido retratar a vida de uma pessoa que desconhecia. E nunca tinha escrito uma biografia, então para mim fazer uma biografia era uma novidade, não sabia exatamente como fazer. E eu estou muito feliz que a gente está fazendo roteiro para um filme baseado na vida dele, um longa-metragem, que estamos planejando para produzir. Vai demorar um pouco porque a situação econômica brasileira não está muito favorável à produção cinematográfica, especialmente sobre viados revolucionários. Mas a gente vai conseguir os recursos para fazer esse filme, com certeza. Surpresa também, como uma pessoa era muito querido ao longo da vida dele, as pessoas que tinham tanta ternura por ele, como ele conseguiu reinventar a sua vida. Ele entrava em nova situação e tinha que inventar tudo que era para fazer na vida dele. Então, uma pessoa que vivia plenamente tudo. Enfim. E tinha muitas coisas que foram mitos e pessoas falavam que eram equivocadas, que eu tinha que descobrir como detetive o que é verdade, o que não é verdade, o que é falso, o que é verídico. Então, esse foi um grande desafio para mim. E o problema, quando você escreve sobre o passado, quando todo mundo está morto, ninguém pode levantar a mão e dizer, não era assim, não. Pessoas vivas que leram meu livro. E pode ter não gostado da coisa que eu escrevi, entrevistei mais que 70 pessoas, tenho certeza que vários não gostaram, alguma coisa que eu fiz errado, ou que falei alguma coisa que eles não concordaram. Então, isso sempre é um desafio quando você tem um público vivo que pode criticar o seu trabalho, porque dizem que não era bem assim, tudo que você escreveu. Eu queria emendar aqui te perguntando sobre aquele artigo bem interessante da revista Anistia, Quem é o Macho que Iria Me Matar? Ou talvez me matasse? Como é que é o título? E onde você vai falar do machismo dentro da esquerda brasileira. Porque, na verdade, a cultura dos anos 60 era muito machista,
O movimento estudantil, que era a base da oposição à ditadura militar a partir de 65, 66, até os anos 70, era composto, 80% dos ativistas eram homens. É uma cultura machista que refletia a sociedade brasileira, patriarcal e machista. Então, e as noções das esquerdas internacionais era de que o revolucionário tinha que ser assim, como Che Guevara. Pode ter cabelo comprido, mas ele é muito machão. E ele vai lutar com suas armas para defender a revolução, a pátria e as mulheres, em certo sentido. É engraçado, porque o Che Guevara, ele é contraditório, porque ele é um tipo de Jesus Cristo também. Então, ele tem cabelo comprido, a barba, uma pessoa que tem essa expressão famosa, dito dele sobre ternura, um grande revolucionário tem que se mover com ternura. Então, ele tem esse outro elemento de uma pessoa parecida a Jesus Cristo. Quando ele foi assassinado e morto, os assassinatos, as pessoas que mataram ele, colocaram ele como se fosse lá deitado numa leito para provar que ele foi morto, e parecia o Jesus Cristo já depois de ser crucificado. E ele virou um tipo de santo para muitas pessoas na América Latina, Santo Che Guevara. Então, isso foi a cultura em que a juventude, nos anos 60, se organizava na resistência, e era uma cultura muito machista, onde as normas eram heterossexuais e as pessoas que não cumpriram esses normas de gênero eram marginalizadas. E então, Herbert Daniel, para adaptar-se a essa realidade, tinha que modificar seu comportamento para se sentir parte desse grupo, essa subcultura social. E esse artigo que você menciona é uma história muito engraçada que descobri de um ex-preso político, Ivan Seixas, que me contou sobre 2 revolucionários de uma organização, uma dissidência, um grupo chamava Ala Vermelha, que estava na prisão depois de ter cometido várias ações armadas, e eles já eram um caso antes, e eles ficaram juntos, e ficou descoberto entre os presos políticos no presidiário Tiradentes de São Paulo. E houve um debate se era correto ou não deixar 2 homens ter relações sexuais dentro da prisão, e se isso não seria uma coisa que ia criar uma imagem negativa para a esquerda brasileira. Então, supostamente, houve um debate se era correto ou não deixar esses casais existir. Eu tenho dúvidas sobre realmente houve ou não uma ameaça à morte, mas a história que dito é que essa pessoa, do casal, quando ele soube que estava sendo ameaçado, ele enfrentou os outros, porque quando ele foi preso e torturado, ele não abriu e contou informação para a repressão. Isso é verdade, inclusive que a própria repressão, documentos do Doicote, o Oban, diz exatamente, o cara não quis contar nada sobre ninguém. Então ele falou, eu sou macho, eu que sou a pessoa que não abriu, vocês já abriram, você entregou fulano, você entregou outra pessoa, então você quer me matar, você quer me castigar, eu sou macho aqui, vocês não são machos. Então ele até usa discurso machista contra os machos. E é uma história interessante, porque ela revela assim, uma cultura que isso já foi muito superado, é uma história sobre o passado, mas tem seus legados hoje em dia ainda, entre uma velha guarda da esquerda. Eu também conheço tantas pessoas que mudaram tanto que eles nem reconhecem essa pessoa que eles eram nos anos 60. Rodrigo? Então, seguinte, o Laio pediu para avisar que ele precisou sair para dar uma olhadinha no áudio lá no canal Mais Direitos Humanos, mas que ele está de olho lá no chat, e chegando ele envia para a gente comentários, perguntas, enfim. Legal. Mas, James, o seguinte, você falou sobre democracia, né? E esse é um tema que a gente fala bastante lá no canal Mais Direitos Humanos, inclusive com o Afonso também, sempre com a gente lá. O que entender por democracia? Como funcionar a democracia? No seguinte sentido, um Estado liberal, neoliberal, capitalista, burguês, é possível efetivarmos os direitos humanos num Estado com esse perfil?
Eu acho que em todos os estados que eu conheço no mundo, até hoje eu viajo bastante, conheço Cuba, conhecia a Alemanha Oriental bastante quando estava um país independente. Não conheço China, mas eu leio muito sobre China. Eu acho que todos os estados têm possibilidade de ser democráticos com limitações. Então, um Estado capitalista com um projeto neoliberal vai favorecer desigualdade social e econômica, vai favorecer setores sociais mais ricos, aquela famosa 1%, 5% da população, com um discurso sobre mercado supostamente livre, onde todo mundo supostamente tem livre acesso, livre e igualdade de oportunidade, que não é verdade, sabemos que não é verdade. Até agora, outros sistemas que tentaram de resolver as questões econômico-sociais, eu acho que não conseguiram fazer isso e, paralelamente, permitiam certa democracia de opinião, de divergência, de a possibilidade de organização social entre várias posições políticas, e são autoritários. E eu prefiro não viver em um estado onde alguém no comitê central de um partido, de um congresso, do qual eu não tenho nenhum parte, porque eu não sou do Partido Comunista, toma decisões sobre minha vida. Então, eu acho que, nesse sentido, Cuba não é, para mim, um exemplo em termos democráticos. É um exemplo em termos de algumas medidas, em certos momentos históricos, eles conquistaram para o povo cubano. E reconheço isso. Mas também é um Estado super antidemocrático, autoritário, onde as pessoas não têm uma participação formal, mas não uma participação efetiva. Como nos Estados Unidos, nós temos uma democracia super formal, onde, bom, nem sequer temos uma democracia aqui, porque até vocês sabem melhor que as suas eleições são muito mais democráticas de nossas, porque são milhares de pessoas que não conseguem nem votar, porque eles chegam e têm que ficar na fila 5 horas para poder votar no dia das eleições, ou, como nós não temos RG aqui, não tem carteira de identidade, ou eles negam o direito à pessoa a votar, então, são milhares de milhões de pessoas que não têm direito a votar nos Estados Unidos. Porém, tem certas proteções democráticas a ser conquistadas, e o movimento dos negros americanos indica que essas proteções democráticas são não para todo mundo, são parciais e tem que ser ampliados. Então, eu acho, Rodrigo, a nossa luta é de combinar uma participação democrática em todas as instâncias, não somente no dia da votação nas eleições 2 em 2 anos, mas em participação nas decisões diárias de uma sociedade, seja orçamento participativo, e se você consegue manter uma participação ativa e efetiva das pessoas, na participação em decisões locais na sociedade, possibilidade de plebiscitos e formas de organizar a sociedade onde as pessoas têm muito mais voz do que eles têm hoje em dia. Isso é fundamental. A democracia não é somente partidos políticos e urnas e eleições. E sabemos que, nesse momento, nos Estados Unidos e no Brasil, que domina são as forças econômicas e políticas que são donos dos redes de televisão ou de grande mídia que pode manipular a opinião pública e influenciar as eleições, como o Veja fez, por exemplo, nas últimas eleições, como o fake news está fazendo na mídia social. Eu acho que é uma combinação de uma participação ampla, onde os direitos democráticos individuais são super respeitadas, e ao lado de uma luta constante para ampliar cada vez mais justiça social. E no caso do Brasil, nos Estados Unidos, especialmente focando nas pessoas que foram historicamente marginalizadas, os afrodescendentes, povos indígenas e as pessoas de várias cores que foram sempre marginalizados e ficaram mais parte da senzala do que a Casa Grande. Então, isso é um objetivo do PT e das esquerdas que a gente tem que lutar para ampliar em todos os sentidos. E não é uma receita mágica, não existe um lugar, um paraíso. Isso as pessoas pensavam no passado, mas desconhecem esse paraíso. E se é um paraíso social-democrata como Noruega, é porque eles têm bilhões de toneladas de petróleo para poder dar um certa bem-estar para uma população pequenininha. A solução nossa é global, 9 bilhões de pessoas, então é mais complicado. Mas você não acha que no socialismo
este mundo, digamos, ideal, este mundo onde os direitos humanos sejam efetivados, ele é possível e no capitalismo ele é impossível? Não, eu acho que isso, eu acho uma análise tão fraca, tão fora da realidade. Não existe democracia em Cuba. Não existe. Se você pode dizer que as pessoas têm direito a um acesso de saúde público, como a gente tem direito à saúde pública no Brasil. Sabemos que o SUS é inadequado em Cuba por vários motivos, a boicote, bloqueio, mas não somente isso. Numa democracia, eu não teria os direitos democráticos de gay em Cuba até pouco tempo. E eu tenho esses direitos democráticos em Cuba, os gays têm, por um movimento internacional, porque foi abafado pelo governo cubano. E só nos últimos anos, pela pressão internacional, houve uma mudança. Eu não quero um governo que é decidido por um comitê central de um partido político. O que é isso? Que um partido só pode existir. Aqui a gente tem PSOL, tem PT, tem PSB. Em Cuba, não, tem um partido comunista só. Se você não faz parte do Partido Comunista, se você é uma mulher, você não faz parte da Federação Mundial, a Federação Cubana das Mulheres, você não existe como feminista. Isso para mim, não é. Eu não aspiro a isso. Eu quero sim justiça social, igualdade econômica. E isso é muito difícil sobre o sistema capitalista. Só que eu acho que os exemplos chineses... Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma aluna chinesa que está estudando na minha universidade. Fez um curso comigo sobre história do Brasil. Adorou. Quis fazer outro curso sobre 68. Ela foi chamada, ela voltou para Pequim, foi chamada para 2 agentes do governo, dizendo, escuta, você vai fazer seu curso sobre 68 com o professor Green. Não pode. Porque há uma unidade sobre a Revolução Cultural chinesa. E ela foi proibida. E eles sabiam que a companheira da casa, do quarto dela, na Brown University, era uma turca envolvida na atividades contra o governo Turquia. E ela não sabia que seu colega da Câmara estava, porque eles tinham invadido a internet dela, tinha baixado os papers que ela tinha escrito, e eles disseram que isso você escreveu num curso sobre a China no século XVIII, está equivocado. Isso está equivocado. Ela apresentou isso para ela. Você quer viver numa sociedade onde eu, como censor, está vendo o seu curso e censurando você porque você falou tal coisa? Isso a gente está lutando contra escolas sem partido. Eu não quero que um governo seja escola sem partido. Esse é o problema. Então, o problema é que as pessoas pensam, bom, se capitalismo é ruim, socialismo tem que ser maravilhoso como nós conhecemos socialismo. E isso é uma dicotomia que eu acho que é simplificado demais. Ele nega todas as medidas negativas dos países socialistas, da maneira que milhões de pessoas foram mortos na repressão, sem justificação. Não era que eram contra-revolucionários que estavam ameaçando o Estado, era porque foram assassinados por um poder. Eu não quero isso. E você pode dizer, bom, sou branco, sou alto, sou gringo, então eu tenho esse privilégio de querer uma eu favoreço uma social-democracia realmente que resolve as questões de desigualdade social. Isso é muito difícil porque certos países como os Estados Unidos dominam o mundo. Mas eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Mas o que eu quero dizer é que, assim, você colocou alguns referenciais que eu vejo que não necessariamente precisam ser copiados. Mas o que eu imagino é uma perspectiva de país, de Estado, de processo civilizatório brasileiro, efetivamente brasileiro, entende? Então, eu acho que por esse caminho é possível imaginarmos algo para além do capital, que já se comprova, e ainda mais agora, na pandemia, absolutamente comprovado que é impossível qualquer argumento, sei lá, de qualquer caminho para continuarmos nesse sistema. Eu concordo contigo plenamente. Eu 100%. Só que a questão é de como que chegamos lá. E é muito complicado. Porque sabemos o poder. O Brasil tem 520 anos de uma elite que dominou o país, controlava a situação econômica, opera com a lógica de Casa Grande Senzala, não deixa o poder. O Centrão, nesse momento, representa esse setor que vai negociar com Bolsonaro hoje e amanhã vai negociar com Dória ou Luciano Huck ou Ciro Gomes, ou quem for.
para manter-se no poder. Não vão abrir mão. A Dilma conta uma coisa, eu acho simbólica. Uma das coisas que as pessoas mais odeiam dela é que ela deu essa lei para a defesa da empregada doméstica. Você acabou com a escravidão no Brasil. Não acabou, porque, infelizmente, a situação econômica é tão ruim que as pessoas estão obrigadas a voltar para as condições de trabalho horríveis. Mas mantém isso. Então, a elite brasileira é um grande obstáculo. Mas eu acho que as tradições que, por exemplo, a esquerda tem vários partidos políticos, não é necessário eliminar o PCdoB para que o PCdoB pode ter uma aliança com o PSOL. O PSOL pode criticar o PT, mas pode dar solidariedade com Lula, pode defender a Dilma contra o golpe. Isso é bom. Isso é uma tradição brasileira muito positiva. Os movimentos sociais brasileiros eram e ainda são muito democráticos. E tem uma tradição de participação popular muito importante. Todas as tentativas que eu, em certo sentido, como economia solidária, que eu acho que é um pouco idealista demais na maneira que se pode implementar, são esforços muito bonitos e muito importantes no Brasil para pensar outra maneira de organizar a sociedade e a economia. E, infelizmente, no momento, vai ter que ter um enfrentamento muito forte com esses setores que dominam 520 anos. E eu acho que eles não vão facilmente abrir mão, como eles não abrem mão do seu poder. Então, nesse sentido, nesse momento, quando as forças estão muito mobilizadas, vamos ver o que vai acontecer nesse futuro distante. Mas eu acho que, nesse momento, estamos num grande desafio. Acabar com o Bolsonaro, eliminar ele, tirá-lo do poder, e espero nesse processo, quem domina o processo são a esquerda e não o centro da direita, que é possível, como nas diretas e todas as negociações da transição. A transição era uma transição negociada, como foi a independência em 1882, como foi a República em 89, como foi 64. E é uma tradição enorme. A elite sabe muito bem, dá um jeito para manter-se no poder. Então, esse é o nosso grande desafio. Chegou uma pergunta do Laio mesmo, ele diz assim: James, você podia falar da década de 80 sobre o primeiro encontro nacional de grupos homossexuais em São Paulo? Era como, verdade, essa pergunta? Então, tudo bem. Não, isso foi muito interessante. O primeiro grupo do movimento LGBT politizado foi o Somos, Grupo de Afirmação Homossexual, que foi fundado em 78, em maio de 78, e o Jornal Lampião, que saiu em abril de 78 como referência nacional jornalístico, para dar uma panorama nacional sobre as novas ideias do movimento. E 2 anos depois houve uma reunião nacional na escola da USP, na Dr. Arnaldo, na Escola de Medicina, onde se juntou, vou dizer, 12 ou 15 grupos lésbicas autônomas e grupos de Brasília, de Rio, de Belo Horizonte e outros lugares. E foi muito interessante, foi um debate muito grande. Nesse debate, foi durante a greve geral do ABC de 80, quando o sindicato do metalúrgico do ABC tinha sido ocupado pela repressão, foi uma intervenção no sindicato. Então, o sindicato chamaram as pessoas, durante a greve geral, mobilizar para o 1º de maio em São Bernardo. Então, nós propusemos, dentro do Congresso, a participação do movimento nesse 1º de maio. Foi uma divisão de águas, assim, um setor votou contra, perder por um voto. Então, nós, do Grupo Somos, que era mais progressista, resolvemos participar ativamente no 1º de maio e mobilizamos 50 pessoas, gays e lésbicas, para desfilar na passeata e depois de entrar no estádio Vila Euclides. E como a grande faixa já está bastante repetida, porque são 40 anos desse evento este ano, nós levamos a uma faixa muito importante, dizia contra a discriminação do trabalhador homossexual, ou seja, o primeiro diálogo com o movimento sindical sobre as possibilidades de enfrentar a questão da discriminação por gênero, por sexualidade, por orientação sexual. Isso foi muito importante. O encontro era um momento de unidade, num movimento muito, muito jovem, sem clareza sobre os seus rumos, sem grandes líderes, podia manter o movimento forte. E, em seguida, o movimento de São Paulo se mobilizou contra a repressão policial, porque havia um delegado, Wilson Riquetti, que resolveu limpar o centro da cidade, prendendo mais do que 1.500 pessoas,
a maioria travestis, trabalhadores de sexo e gays e lésbicas que andavam no centro da cidade e outras pessoas. Então, fizemos um grande ato público frente ao Teatro Municipal, dia 13 de junho, e depois entramos nas ruas e fizemos a primeira passeata, a primeira mobilização LGBT no país, que teria que ser nosso Stonewall, nosso dia internacional, nosso dia nacional de luta contra a repressão policial e discriminação. Isso foi em 80. Então, foi um ano muito importante para o Brasil e para o movimento. Depois houve muitos problemas no movimento nos anos 80, restrição econômica, grupos não tiveram recursos financeiros para manter-se, para ter um local, para manter a organização, e vários grupos acabaram fechando suas atividades nos anos 80. E só poucos grupos mantiveram ao longo dos anos 80 para um ressurgimento do movimento nos anos 90. Bom, aproveitando isso, tem um livro que você meio que redescobre, né? O homossexualismo em São Paulo, que foi um orientando, né, do Florestan Fernandes. Queria que você contasse um pouquinho essa história, você entrevistou ele depois, né? Não, é muito interessante, porque, na verdade, José Fábio Barbosa da Silva era um jovem sociólogo que fez graduação na USP e depois fez um tipo de mestrado, não era bem mestrado, um trabalho na sociologia política, que era uma entidade autônoma. E ele era gay, mais ou menos assumido, então Florestan Fernandes fala, por que você não faz uma pesquisa sobre os gays, os homossexuais em São Paulo? E ele fez um trabalho de 200 páginas, 250 páginas, e escreveu um artigo. E o que sobreviveu era o artigo de 12 páginas, que foi citado por várias pessoas. Eu descobri essa citação, li o artigo e estava muito interessado, mas eu não consegui encontrar a tese que ele fez, um trabalho de 150, 180 páginas. E eu procurei ele, finalmente consegui encontrar com ele. Ele era um professor já na Notre Dame, uma universidade católica, fez a sua carreira como sociólogo, e ele encontrou o trabalho dele, que estava guardado há anos, e conseguimos republicá-lo e fazer um coletâneo de artigos baseado nisso. E realmente é o primeiro trabalho sobre homossexualidade feito que era que tratava do assunto de uma maneira positiva, ou seja, não era considerar os homossexuais como doentes ou marginais ou pederastas. Era um trabalho sociológico muito interessante. E é a nossa janela para entender o que foi a vida gay, masculino, em São Paulo nos anos 50. Ele fez pesquisa, fez questionários, é muito interessante. Então, eu convenci ele a publicar o livro, foi publicado pela editora da Unesp, e é um retrato histórico sobre a primeira tentativa de um jovem sociólogo e acadêmico de fazer um novo tipo de pesquisa sobre a homossexualidade no Brasil. Então, nesse sentido, uma referência importante. Agora, falando um pouquinho de 60, dessa época, uma coisa que eu gosto muito no seu livro, apesar de vocês, é esse panorama que você dá, que eu acho que é muito pouco comentado, né? Se apagou essa época, assim, essa ideia de que haveriam eleições, que seriam em 65, né, eleições que mudariam o Brasil. A gente sabe muito pouco sobre o Jango e até como ele era aprovado, os movimentos progressistas católicos, todo o ativismo juvenil. Queria que você comentasse um pouco esse período e, por favor, também essa questão essa campanha de desinformação que foi feita, né, com a participação, talvez, do embaixador Gordon, e o que a gente sabe hoje. Tem vários documentos no seu livro, né, se deu até em filme, já tem isso, mas queria que você falasse um pouquinho dessa participação americana também. Não, então, esse período de 61, 64 é um período muito rico, muito interessante. Kubitschek foi o famoso presidente que inventou Brasília, que construiu Brasília, deixou um país um pouco com uma déficit muito grande. Houve uma situação de muita inflação no começo dos anos 60, mas houve todo um surgimento de movimento sindical, as possibilidades de unidade sindical, da formação do CGT, Confederação Geral dos Trabalhadores. Havia as ligas camponesas no Nordeste mobilizando a favor da reforma agrária. O movimento estudantil
começou a se mobilizar pela justiça social, organizando o Centro de Populares de Cultura, organizando teatro. A música popular brasileira ficou muito importante nesse momento, do Lobo, essas pessoas produzindo música de protesta, que foi além do Bossa Nova, no sentido de um conteúdo político das suas letras. Então, era um momento de possibilidade de transformação social, que até atingiu o exército, porque abaixo como se chama? Sargentos? Os praças e os sargentos se organizaram pelos direitos, que não tinha direitos. Para poder casar, tinha que pedir a licença, não podia andar sem uniforme, não podia estudar fora do período que estava ou na Marinha ou no Exército. Então, houve mobilizações e uma participação democrática, tanto no campo quanto na cidade, entre as Forças Armadas, entre o movimento estudantil, entre a classe trabalhadora. E o Jânio Quadros largou a presidência, fazendo uma tentativa de uma manobra, em agosto de 61, pensando que iria conseguir mais poder do Congresso, não deu certo. E então, seu vice-presidente era João Goulart, que era do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e ele foi basicamente o herdeiro do Getúlio Vargas. Foi ministro de Trabalho de Getúlio Vargas, em 53, e foi a pessoa que foi candidato a vice-presidente e foi eleito na chapa com Kubitschek em 55 e foi reeleito em 60. Então, de repente, o Jânio Quadros, associado ao vaguismo, ao trabalhismo, ia assumir a presidência. Então, os militares tentaram opor a esse direito, ele assumiu a presidência. Houve uma possibilidade de uma guerra civil. Brizola, que era o seu cunhado, estava no Rio Grande do Sul, mobilizou o Terceiro Exército a favor da legalidade, era um movimento legalista, de legalidade de Jânio Quadros, o João Goulart assumir a presidência. Então, ele assumiu a presidência e ele tentou negociar com os Estados Unidos. Ele até apoiou Kennedy no conflito com Cuba e Rússia, tentando conseguir apoio econômico, mas os Estados Unidos não confiavam nele. O Lincoln Gordon, que era o embaixador, achava que ele era muito influenciado pelo Partido Comunista, que não é realmente a verdade, mas foi parte do discurso do Lincoln Gordon, que ele era uma ameaça, que o Brasil estava na beira de uma revolução comunista. Isso é no contexto da Revolução Cubana, de 59, e então houve uma tentativa e uma participação entre os militares brasileiros e a embaixada americana para derrubar o governo do João Goulart, que eles fizeram em 64. Com a participação direta, sem dúvida, dos americanos no golpe de 64. E, enfim, acabou o processo de mobilização social. Isso começou se ativar de novo em 66, 67, 68, mas em dezembro de 68, com ato institucional número 5, uma repressão total, fecha o Congresso, dá luz verde à tortura e repressão. E só recupera desse período em 74, 75, 76. Ou seja, tudo que estava sendo mobilizado em 61 a 64 está aplastado, está interrompido, e só nos anos 70 começa a surgir de novo novos movimentos sociais. E quando surge, o que será o MST? Nas mobilizações através da Igreja Católica no campo, as mobilizações populares nos bairros pobres de Rio e São Paulo, que vão ser os movimentos de base populares nas cidades, e o surgimento de novos movimentos sociais, como o movimento LGBT, movimento negro, movimento das mulheres e movimento a favor da ecologia e o meio ambiente. Esse processo. E, infelizmente, o governo atual está parecido no sentido que, como a ditadura militar é uma reação às mobilizações populares, no caso do PT, e a possíveis vitórias de Lula e o PT nas eleições, para reverter todos os avanços sociais, culturais, políticos que foram realizados nos últimos 40 anos desde a democracia. Vamos ter que torcer porque haja mobilizações maciças nas ruas contra esse governo para derrubá-lo. E para
seguir esse processo de ampliação da democracia e da justiça social. A gente tem a impressão aqui no Brasil, às vezes, que tem um alinhamento automático com os Estados Unidos na cabeça de alguns militares, né? Porque, teoricamente, vai ter uma nova Guerra Fria, então a gente não... Vamos jogar fora a soberania, qualquer independência e vamos nos alinhar, né? Isso tem muito a ver com também um discurso confederado, né? Que alguns autores dizem que os confederados do sul dos Estados Unidos pensavam mesmo que a América Latina tinha que ser colônia escravista e era isso. Eu queria que você comentasse um pouquinho o que você acha que ficou dessa formação dos militares na escola de guerra, essa doutrina de segurança militar, essa influência, né, que ainda a gente está vendo nesse alinhamento automático, e, ao mesmo tempo, se a Comissão Nacional da Verdade teria gerado um impacto entre os militares para esses novos nomes. Então, as Forças Armadas é muito complexa, são várias tendências, não é um monolítico, não é algum pensamento. Tem uma influência eu diria desde Duque de Caxias, de nacionalismo, mas especialmente com os positivistas que influenciaram muito Benjamin Constant na escola de Politécnica do Rio de Janeiro, o positivismo, que tinha uma noção do exército exigindo um papel de desenvolvimento nacional, nacionalismo. Então, isso é uma corrente importante. E é uma corrente importante durante a ditadura militar, de setores que entraram em choque com os Estados Unidos em certos momentos, quando eles achavam que os americanos estavam sendo dominando demais. No primeiro momento, não. No primeiro momento, Castelo Branco, o primeiro presidente general, ele tinha relações muito fortes com os americanos por causa da Segunda Guerra Mundial e a participação dos brasileiros na Itália e nas forças dos aliados contra o fascismo. Então, na verdade, o adídio militar norte-americano, Vernon Walters, que foi enviado para o Brasil em 62, justamente para organizar a conspiração entre os vários grupos dentro das Forças Armadas. Porque ele conheceu esses jovens militares nos anos 40 em Natália. Eram capitães e coronéis, e em 64 já eram generais. Então, ele foi enviado justamente para costurar os vários setores que estavam conspirando contra o governo do João Goulart. E o governo de Castelo Branco era muito alienado com os Estados Unidos. E houve uma certa ruptura com Costa e Silva e depois com Geisel, sobre a questão da influência militar americana e a questão de acordo nuclear. Inclusive que os americanos queriam impor um acordo nuclear com o Brasil, e o Brasil rejeitou isso e fez um acordo com a Alemanha para uma certa independência. Ou seja, sempre havia essa tensão entre uma dependência nos Estados Unidos a partir dos anos 30, 40, e uma noção de nossa independência do exército brasileiro frente à influência norte-americana. Então, isso foi parte da pergunta. Eu esqueci outra parte da pergunta que você fez. Se você acha que a Comissão Nacional da Verdade... Não, isso é o problema. Eu participava na Comissão Nacional da Verdade como pesquisador, como aliado, como colaborador. E eu escrevi um dos capítulos do segundo volume sobre homossexualidade e a ditadura militar com Renan Quinalha, um parceiro, um grande amigo. Eu acho que, infelizmente, a conciliação que houve como parte da transição, que resultou na lei de anistia, e a resistência dos militares a enfrentar seu passado, criou a situação onde, se houver ou não arquivos dos militares, eles não foram entregues para a Comissão Nacional da Verdade. E a verdade sobre a participação dos militares na tortura e a violação de direitos humanos é só parcial. Tem muita informação que ainda nós não temos, porque os militares não quiseram fazer meia-culpa, não queriam enfrentar o passado, não queriam renovar as Forças Armadas e criar uma Forças Armadas democráticas. Eles queriam manter essa imagem de um cooperativista independente, que nunca faz erros. E Bolsonaro trabalha com isso agora. Não sei se há um perigo grande ou não de um golpe. Eu sei que é um debate nesse momento, possibilidade de um golpe militar, se a situação fica muito tenso e as mobilizações populares se expandem muito. Mas, infelizmente, não houve essa reflexão interna dentro das Forças Armadas, então são ainda
uma força não democrática dentro da sociedade brasileira. Tem, no seu livro também você vai comentar do Marcos Arruda, queria que você falasse um pouco desse personagem, do boicote à Bienal de 69, do Living Theatre, dessa espécie de embate que vai surgindo entre o Congresso americano e o Departamento de Estado. Então, eu vou resumindo, porque é uma complexidade de assuntos. Basicamente, quando houve o golpe de 64, o governo americano apoiou imediatamente, reconheceu dia 2 de abril, o golpe foi 31 e 1º, já dia 2, Johnson reconheceu o governo como legítimo. O João Goulart ainda estava no país. O pretexto de reconhecer o governo é que ele tinha abandonado o seu cargo, mas não tinha abandonado. É como um assaltante chega ao seu carro e com pistola e diz, sai do carro! E depois o ladrão vai dizer, não, mas ele sai do carro, depois você pega o carro. Mas ele foi obrigado a sair do carro. Então, o Johnson teve uma reunião com os mais importantes senadores, onde ele explicou por que era necessário fazer o golpe. E as pessoas saíram da reunião dizendo, ótimo, defendemos o país contra o comunismo, houve uma ameaça séria de uma revolução comunista, que tudo é inventado, fabulado. O Lincoln Gordon inventou muito desse discurso, então eles apoiaram. Mas já começa em 65, senadores, poucos, mas senadores começando a desconfiar desse discurso americano e falando no Congresso americano, criticando o AI-2, Ato Institucional número 2, que vão proibindo os partidos políticos e fazer as eleições presidenciais indiretas. E, a partir desse momento, começa a crescer uma oposição nos Estados Unidos à ditadura militar brasileira, que vai chegar no seu auge em 68, 69 e 70, quando as denúncias de tortura estão divulgadas internacionalmente. Então, nos Estados Unidos, jovens ativistas, eu fazia parte desse movimento, era muito jovem, fizemos uma série de atividades para denunciar o governo brasileiro, usando a questão de tortura como a ponte de entrada na discussão sobre violações de direitos humanos em termos gerais. Porque naquela época, tortura não era uma coisa... não era conhecido como uma coisa comum na América Latina. Na verdade, o caso brasileiro vai ser um exemplo de tortura que depois, quando houve o golpe em Chile, a repressão em Uruguai e Argentina em 76, tudo que foi denunciado no Brasil vai ser utilizado como para dizer que isso não é uma invenção da esquerda, não é uma invenção do comunismo que está dizendo que estão torturando. É verdade, se estão torturando as pessoas. Então, essas campanhas foram muito importantes. E o movimento americano foi interessante, porque não era um movimento centralizado, era um movimento descentralizado, com vários tipos de pessoas, artistas, ativistas, acadêmicos, clérigos, brasileiros que tinham se autoexilado nos Estados Unidos, jovens americanos que tinham ido para o Brasil como voluntários para assistência social e voltou muito politizados. Todas essas pessoas faziam esse movimento amplo para denunciar a ditadura militar ao longo dos anos. Isso foi o primeiro de 5 momentos na história entre o Brasil e os Estados Unidos onde houve esse tipo de solidariedade. Depois, no final dos anos 70, quando, no começo dos anos 80, nos anos 80, quando houve a Constituinte e houve um trabalho sobre meio ambiente, Chico Mendes, houve uma mobilização de forças ecologistas, como Greenpeace e outros, em defesa da selva amazônica. Isso foi muito importante. Isso foi o terceiro momento. Tinha um momento anterior, onde os sindicatos americanos mobilizaram em defesa de Lula, que foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, e houve um intercâmbio muito forte entre sindicalistas norte-americanos e brasileiros. Um quarto momento foi quando Lula foi eleito, e eu participei na formação de uma rede nacional com a ideia de que talvez fosse necessário uma rede de solidariedade internacional caso Lula foi atacado, o governo foi derrubado por setores conservadores na sociedade brasileira, que não aconteceu. E essa última, quinta tentativa, a qual eu sou um dos coordenadores nacional, junto com Gladys Mitchell-Whitehour, que é a rede norte-americana rede nos Estados Unidos pela democracia no Brasil, que é uma junção de brasileiristas e brasileiros em defesa da democracia no Brasil, que surgiu em 16 com campanha contra o golpe,
e se juntou forças contra o governo de Temer, no projeto Ele Não, antes das eleições, e depois fundamos essa rede em dezembro de 18, e estamos numa rede nacional com uma certa influência nacional e no Congresso. Rodrigo, você quer falar alguma coisa? Não fala demais, não é, Rodrigo? Então você não tem espaço para falar. Imagina. Olha só. Não, tem uma pergunta do Samuel. Tá aí do lado. Você consegue ver, Afonso? Você quer perguntar? Eu não estou assistindo no chat, então não posso ver. Você tem que ler para mim. Não, eu tenho pergunta, mas talvez seria legal passar do Samuel. O que você acha? É que eu acho que a dele combina mais com o final, assim. Se você quiser perguntar antes. Não sei. Você que sabe. Não, tá. Na verdade, a minha pergunta, a minha reflexão, vai também por esse caminho histórico. Nós hoje, no Brasil, enquanto, obviamente, o povo brasileiro foi a urna, foi as urnas e escolheram para a presidência da República uma pessoa que exalta a tortura, exalta o período da ditadura, homofóbico. Como que você... coisas. Enfim. Não tem limite, quase. É incrível isso. E aí eu vejo pessoas, inclusive pessoas de várias periferias, assim, que foram lá e colocaram voto nesse cara. E também da luta LGBT, né, que também votaram nessa figura. Isso se deve apenas a um passado ou a uma história que não foi passada limpo, ou também a uma perversidade cultural brasileira? Eu acho que são muitos fatores, Rodrigo, pela vitória de Bolsonaro. Foram uma campanha de 16 anos contra o PT, ou 15 anos, sei lá, contra o PT, pela grande mídia. Os erros do PT, as acusações de corrupção, a qual alguns setores aliados do PT estavam envolvidos, não necessariamente o PT, mas setores de governo que participaram no governo, no Petrobras, em outros lugares. Havia as medidas progressistas do PT. O fato que o PT abriu as universidades para as pessoas afrodescendentes e pessoas de origem indígena assustou demais as classes médias altas, que achavam que tinham direito a uma universidade gratuita se eles mandaram seus filhos a um colégio privado. Era como quase se foi um direito deles de mandar seu filho à USP. Não importa se ele era inteligente e passava o vestibular, não. Se não passava, a gente contratava um professor para ensinar ele para passar o vestibular. Então, isso são muitos fatores que assustaram os setores das classes médias brasileiras, que são conservadores. Nós temos que lembrar que a composição política, a partir de 46, e onde nós temos dados, a esquerda ocupava 1/3 do espaço político, entre o Partido Comunista, o PTB e o Partido Socialista. O centro, o PSD, que era do Kubitschek, era 1/3, mais ou menos, e a direita, composta da Igreja Católica Conservadora, UDN, e setores que vieram desde integralismo e fascismo nos anos 30, estava na direita. Carlos Lacerda, um exemplo, entre muitos. O Jânio Quadros, conservador também. Então, a composição social brasileira não é dividida entre duas classes e dois setores, a esquerda, a direita, 50-50, então um ano a gente vai ganhar 51%, outro ano a gente vai ganhar 49%. É uma sociedade muito diversificada. E pessoas como gays e lésbicas, que são de todas as classes sociais, sofrem as influências das suas classes sociais. Então, eu tinha amigos com quem eu rompi, que eram gays idiotas que acreditam na fake news, que me mandaram coisas mais... Acreditaram na piroca, mamadeira de piroca. Que, gente, número de motoristas de Uber com quem eu tinha que falar sobre isso, gente, por favor, você acredita mesmo que nas creches de São Paulo
isso aconteceu? E não é possível. Mas eu vi. Entende? Então, eu acho que, infelizmente, muitos brasileiros, como muitos americanos, são mal informados. Não há uma... A internet, a mídia, cria acesso à informação, mas também uma incapacidade de pessoas ser críticas sobre o que é verdade e não é verdade, de ter uma capacidade de distinguir. Em geral, a educação brasileira é frágil, nesse sentido, nas escolas públicas, onde são 50 alunos, trabalham durante o dia, estudam de noite, estão querendo só o diploma, e não têm as condições. Eu tenho muitos amigos que são professores nas redes públicas, eu sei como é difícil ensinar. Então, existe essa falta de informação e a possibilidade de manipulação. São muitos fatores e outros fatores. Eu acredito que a popularidade do Nordeste, a popularidade que o Haddad teve no Nordeste, e graças ao Nordeste brasileiro para a nossa salvação nas últimas eleições, é o fato que 45% da população votou a favor. E, claro, muitas pessoas abstiveram e anularam seu voto. Então, na verdade, muitos. Então, mas isso também existia nas outras eleições no passado. Indica que essa polarização existe, mas nós podemos ser a maioria. É possível. Eu fiquei muito contente de ver pessoas que eu sei na coração que são tucanos e que têm uma certa influência pública, que se declaram claramente a favor da Haddad nas últimas eleições por uma questão antifascista. E, então, são pessoas na coração democratas, mesmo que têm perspectivas bem diferentes de nossas perspectivas, talvez. Então, eu acho que a elite brasileira nunca quis democracia, nunca quis participação popular. E quando tiveram participação popular, é de manipular. E a gente tem que trabalhar para criar uma consciência das pessoas votarem conscientemente de por que eles estão votando em tal pessoa ou em outra pessoa. Que é muito difícil. O sistema eleitoral brasileiro é muito corrupto, tanto quanto o sistema americano. Quando eu faço essas comparações, não estou dizendo que somos melhores aqui, ao contrário. O dinheiro aqui manipula as eleições de uma maneira brutal. Trump foi eleito também. Ele não ganhou a maioria de votos, mas ele foi eleito. Porque tem 30% da população que são, para mim, idiotas. Ou 20% que são pessoas mal informadas, racistas, vivem num mundo super fechado. E outros que não têm informação, não são pessoas sofisticadas. Então, votem nessas questões. As pessoas que não usam máscara por uma questão ideológica agora é uma coisa maluca. E eles falam, não, se usa máscara eu vou morrer porque o oxigênio não vai escapar, e me disseram que isso vai causar um ataque de coração. São pessoas que são contra a ciência. Eu não acredito. E você tem um presidente que é a referência deles, então, em certo sentido, não é culpa deles. Parece que hoje houve um veto aí, o Bolsonaro, que as pessoas usem máscara, né? Em templos, não sei o quê, não sei o quê. Nós, historiadores, sabemos um pouco sobre a praga, a famosa praga do medieval, né? Tem uma noção de como que foi esse terror. Era transmitido por ratos, as pessoas não sabiam. Então, jogar culpa na bruxa, o judeu, o vizinho que causou essas mortes. A gente sabe exatamente o que fazer, as pessoas ainda estão jogando culpa em qualquer coisa. É impressionante. E isso é porque as elites querem que as pessoas sejam mal informadas. Não querem que eles fiquem sabendo. Eu gosto muito da versão da Esther Solano, aquela socióloga espanhola que mora aqui no Brasil, que ela fala que não é que exatamente as pessoas acreditavam que existia uma mamadeira de piroca, mas que isso fazia parte do imaginário de que estavam pervertendo as crianças, colocando, né, muita coisa sobre gays nas escolas, então os meninos iam se tornar meninas, iam poder escolher, isso é um pânico, né? Que é aquele velho Steve Bannon, né, trabalhando também, e eu li um assessor do Steve Bannon que diz assim, os pobres não são pobres por culpa dos ricos, mas das leis. Ou seja, aquele velho desvio que os nazistas também usaram, né, desvio do conflito de classes para um mito conspiratório qualquer, raça, enfim, pânico moral nesse caso, né, ideologia de gênero. Vamos ler então a pergunta aqui do Neumann. O Samuel Neumann fez uma pergunta que tem a ver mais ou menos com tucanagem. James, você diz que o governo do PSDB ou MDB não irá resolver essa situação? Lembro que o PT nunca teve o apoio necessário.
depois ele continua. Para promover mudanças de base no Brasil, qual você acha que deve ser a estratégia de um governo que provavelmente será de centro-direita? Isso é o grande problema. Porque a esquerda não tem maioria. Então, ou ele pode implementar sua política como ditador, que não é possível no Brasil, ou ele tem que conciliar, tem que negociar. Eu acho uma questão de quais são os termos dessa negociação. Na verdade, eu vou ser muito honesto, eu não tenho uma solução. As pessoas criticam Dilma para algumas coisas que ela fez, eu falei, mas não sei, nunca foi presidente, nunca tinha pensar como que eu vou manter o Congresso ao meu lado, o que eu tenho que fazer para conseguir que esses deputados vão votar nesse projeto de lei que é fundamental, o que eu tenho que dar em retorno, é muito complicado isso. 37 partidos, ela disse que tinha, né? Como que é? Ela disse que tinha 37 partidos para lidar com ele. Não, era uma loucura. Né? E esses políticos são eleitos não para representar alguém, para ter um projeto político, é para fazer dinheiro, é para ser reeleito, usar o Estado para negócios. Isso é o que é. Ou, no caso dos religiosos, negócios religiosos para o seu templo, a sua religião. Então, isso é uma coisa louca. Eu acho que a única maneira é que a gente ganhe uma maioria que acredita no projeto da esquerda. Que a gente não tem essa maioria. A gente tem uma... Quer dizer, Lula teve, no segundo turno, maioria. Quer dizer, esse sistema eleitoral cria uma maioria quando você vota para menos mal, no caso de pessoas que não gostavam tanto do Lula, mas não queriam outro, o Alckmin ou o Serra, ou quem for o candidato. Mas não é uma maioria que pode governar. E eu acho que isso acontece quando há mobilizações populares muito fortes, uma consciência política muito grande, uma noção de que tipo de governo, que tipo de sociedade queremos, nesse sentido, concordo 100% com o Rodrigo, de imaginar uma coisa além de capitalismo, nesse sentido, e trabalhar, isso é muito difícil, convencer as pessoas que eles estão dispostos a lutar e sofrer para conseguir isso, que não é fácil. E isso vai ser difícil. E eu acho que chegando ao poder antes de ter essa preparação, condena as pessoas para ser derrubado de novo. Por isso, em certo sentido, eu estava imaginando 12 anos quando o Bolsonaro foi eleito. Eu achava que a esquerda precisava tanto tempo para recuperação. Só que a situação brasileira é muito dinâmica, às vezes não tem controle sobre isso. O PSDB não tem candidato, está em crise. Eu acho que nesse sentido, por isso, o Rodrigo Maia, eles não querem um impeachment, eles não querem anular as eleições, porque eles não têm candidato nesse momento para assumir. Então, eles preferem deixar Bolsonaro fazer um desastre total, e nesse processo eles vão ver se é Dória, se é Luciano Huck, se é Moro, quem foi o candidato deles para assumir para ser o novo Fernando Cardoso. Rodrigo, você quer ler o comentário do Laio, por gentileza? Eu acho que o Laio colocou uma notícia para nós. Notícia do UOL. Peraí. Rede bolsonarista de fake news da eleição é investigada por atos golpistas. E aí ele coloca a notícia toda, né? Uma rede de disseminação de fake news a favor do presidente Jair Bolsonaro e contra seus adversários, que atuou nas eleições de 2018, é investigada pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República por ajudar a promover as recentes manifestações antidemocráticas contra o STF e o Congresso. De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, as empresas Novo Brasil Empreendimentos Limitada e Raposo Fernandes Marketing Digital Limitada estão entre as que sofrem batida da Polícia Federal. Segundo a PGR, elas são investigadas por fazer parte da organização criminosa que tenta desestabilizar a democracia no país com pedidos de intervenção militar a favor de Bolsonaro. Muito bom. Não, Viva Alexandre de Moraes, a que ponto chegamos? A minha grande preocupação com essas medidas agora é que eles estão usando a Lei de Segurança Nacional. E, nesse momento, a Lei de Segurança Nacional está sendo usada contra os sectores da direita, a ultradireita, fascista. Mas é muito fácil de manhã, eles usam a Lei de Segurança Nacional contra vocês, dizendo que você, nesse programa, divulgou críticas, não somente o Rodrigo propôs
um governo pós-capitalista no Brasil. Então, ele é subversivo, querendo desestabelecer a ordem social. Então, ele pode... Enfim, é um lei que é horrível. Eu acho que não deve ser essa medida a maneira de atacar o Bolsonaro, porque é uma faca de dois gumes, que pode ir contra os interesses da esquerda no futuro. Mas é o instrumento que tem nesse momento. Eu acho que seria muito bom se fosse derrotada essa lei. Essa lei também, a Constituição também dá poder absoluto no final para o exército de estabelecer ordem, como o 142, eu acho que é a medida. Então, isso é muito perigoso também. Muito perigoso, e existe, né? Bom, a gente está chegando no final, já 1h30, o James já deve estar cansado, né? Queria agradecer muito a todos. Não sei, James, se tem alguma coisa que você quer comentar, assim, que você gostaria de falar que nós não tivemos a oportunidade? É só uma coisa simples. Eu acho que é muito importante a sua iniciativa, esse diálogo. Nós que estamos fora do Brasil, estamos lutando muito em solidariedade com o Brasil. Eu não sou brasileiro, mas eu tenho uma identificação muito forte com o país, a cultura. E vamos juntos torcer para que haja mudanças radicais no futuro, porque ninguém aguenta mais. Quero citar o grande cantor, músico, Chico Buarque de Holanda. Eu sou de saco cheio. Você conhece essa música? Deus que Deus, Deus que dá, Deus que Deus dará. Eu sou de saco cheio. Eu não aguento mais. Eu leio Folha de São Paulo todos os dias, não aguento mais. Vamos mudar essa situação, pelo amor de Deus. Bom, a gente, no final, sempre dá uma dica, né, de livro, de alguma coisa. Rodrigo, você quer recomendar alguma coisa aí? Só lembrar que tem um questionamento aqui do Wagner Cano. Você chegou a ver? Não. Pode ler, por favor. Um programa de educação infantil com ensino voltado para desde cedo as crianças saibam, para que desde cedo as crianças saibam aceitar as diferenças e também saibam quais são seus direitos. Poderia passar nas câmaras brasileiras ou no STF? Eu acho que existe uma campanha da direita religiosa e conservadora contra esse tipo de medidas que são essenciais. Quer dizer, que as pessoas... A primeira coisa, que é o kit gay, a famosa kit gay, era uma medida contra bullying, contra a discriminação. Eu sofri muito quando era jovem, não sei se outras pessoas sofreram isso. Então, era para criar dentro da escola a tolerância, a aceitação. Se um homem não joga futebol e quer brincar com os meninos, não pode ser marginalizado, chamado de viado, de bicha. Isso é uma coisa mínima. Como um negro não pode chamar de coisas racistas. Agora, eu acho que isso é fundamental, e a gente vai ter que lutar para isso, porque a direita agora, com o seu discurso sobre escolas sem partido, está proibindo qualquer discussão sobre questões de gênero e sexualidade nas escolas. E a gente tem, é importantíssimo para as pessoas, essa tolerância. Eu tenho uma filha de um casal de lésbicas. Ela conhece as suas mães com as suas mães, desde que ela nasceu. Ela sabe que eu sou doador. Ela tem uma naturalidade com a realidade dela, não bem um pouco traumatizada. Ela é feminista com 10 anos, porque ela foi criada de uma maneira correta, pelas mães. É uma coisa natural para ela, que ela tem 2 mães, e outros têm 2 pais, e outros têm mãe e pai. Isso pode acontecer na sociedade. E ela sabe que Jim é o doador, quer dizer, ela não sabe os detalhes, mas, enfim, isso é possível no Brasil. O Brasil é capaz de aprender, de ser tolerante nesse sentido. Aliás, o discurso nacional é que o Brasil é o país mais tolerante do mundo, porque não tem racismo no Brasil. Temos democracia racial. Então, vamos utilizar esse discurso para dizer, então, se somos democráticos, vamos ser profundamente democráticos. James, posso fazer só mais uma pergunta? Que é o seguinte, tem uma leitura, um entendimento, com relação à reeleição, possível reeleição daquele que está presidente da República no Brasil? Se há uma relação da eleição de Trump com a reeleição de Jair Bolsonaro, enfim, o que está na presidência, eu não cito o nome, desculpe. Não, tudo bem. Você acredita que Trump reeleito, isso ajuda? Não, reforça. E Trump derrotada enfraquece Bolsonaro muito. Ele vai ficar isolado. Então,
Quer dizer, eu sei exatamente quem é Biden. Não é um cara da esquerda, é um cara do centro. Ele tem mais afinidade como o Bill Clinton com o PSDB, com o Fernando Cardoso, que eu conheço, que ele passou 5 anos na minha universidade como professor visitante durante um mês, durante 5 anos. Eu recebia ele, então conheço muito bem. Mas o Biden vai ser obrigado, especialmente se o Senado a Câmara são controlados pelos democratas. Primeiro, nós, como oposição ao Bolsonaro, vamos ter muito mais espaço para passar, inclusive, leis e resoluções condenando o governo. Isso vai ser muito importante. Porque tudo agora está bloqueado pelos republicanos no Senado. E segundo, eu acho que Biden, em certo momento, vai ter que virar à esquerda para cumprir as promessas dele. Então, isso a gente vai aproveitar ao máximo. Só que Biden representa capital financeiro, não tem dúvida sobre isso. Ele é conservador nesse sentido. Mas ele vai ser eleito na base dos negros, então ele vai ter que responder às reivindicações do movimento negro nesse momento. Ele vai ter que expandir as reivindicações LGBT, conquistadas agora com o STF americano. Ele vai ter que responder essa questão de movimento sindical, porque ele vai receber toda uma força do movimento sindical para ser eleito. Então, nesse sentido, é possível que ele vá à esquerda, especialmente se nós temos controle do Congresso. Então, isso é possível. E isso enfraquece muito o Bolsonaro. Bolsonaro vai ficar com quem, internacionalmente? Com Putin? Com Polônia? Com Hungria? Com Filipinas? Entendeu? Ele vai ficar muito isolado. E com a Argentina, com peronistas na Argentina, o Uruguai é um governo, eu não sei, você que vive lá, você sabe melhor como é o Uruguai nesse momento, mas não é um governo da direita consolidada, reacionária, semifascista. Então, ele vai ficar... para mim, a vitória de Biden é uma vitória que o mundo vai festejar. Embora que não tem ilusões sobre Biden, tem que deixar muito claro isso. Mas vai mudar a conjuntura internacional. Como Jimmy Carter mudou durante um tempo, quando ele foi eleito. Porque ele realmente introduziu a questão de direitos humanos na América Latina, que foi fundamental em Chile e na Argentina. E Uruguai. Chegou uma pergunta do Luiz aqui, desculpa incumpridar. José Luiz, ele perguntou assim, você viu o filme do Marighella, James? Na verdade, vi. Nós íamos passar esse filme em Brown em abril. Então, eles passaram para a gente uma versão. E eu estava com muito medo de não gostar do filme. Gostei demais. E eu tenho que rever, porque alguém me pediu fazer um artigo sobre, comparando o que é isso, companheiro com Marighella. Eu acho que é muito difícil retratar a luta armada sem estereótipos e é muito difícil, porque é uma coisa muito complexa, que é muito longe da realidade brasileira nesse momento, então parece outro mundo, outra realidade. Então é difícil retratar isso e não retratar as pessoas ou como loucos ou idealistas deslumbrados com fantasias. Então, mas eu gostei. O Jonas, que seu companheiro é o cara durão, que é muito chato e tudo isso, é uma personalidade muito bacana no outro filme. Eu acho que parece mais autêntico a realidade da pessoa verídica. Eu quero revê-lo, porque foi tão impactante a primeira vez, então tem que ver a segunda vez. Mas eu assisti e espero um dia, não tem mais pandemia, então eles podem lançar o filme no Brasil, porque eles não querem lançar o filme pela internet. E eles têm razão. Bom, a gente acaba sempre com dicas de filmes, livros, música. Eu vou citar os livros do James, né? Alguns deles, né? Além do Carnaval, Herbert Daniel, Revolucionário e Gay, de 2018, Apesar de Vocês, que 2019, e esse, A Homossexualidade em São Paulo, que acho que você tem um prefácio, né? Alguma coisa 2005. Assim? Não, eu escrevi um artigo e prefácio, exatamente, 2005. E tem outros, tudo bem. Recomendações. Eu vou recomendar 2 filmes de uma pessoa cineasta que eu gosto muito, a Flávia Castro. Primeiro é O Diário de uma Busca, que é sobre memórias dela como jovem exilada. Os pais eram da luta armada, então ela ficou isolada em Argentina e em Chile, em Paris. E é um documentário muito original, muito lindo. E ela fez no ano passado, outro filme que passa um tempo nos cartazes, que chama Deslembro, que é muito bonito. É sobre um jovem menina que volta do exílio, ela é filha dos exilados, que é um pouco biográfica,
e como ela se adapta e como ela descobre a história verídica sobre o pai dela, que foi desaparecido. E é um filme muito sensível, muito bonito. E de livros, eu tenho uma situação incômoda, porque o livro que eu queria recomendar está somente em inglês, acabei de receber hoje, é de um historiador americano, Jeffrey Needell, que fez vários livros importantes sobre o Brasil, e isso é um livro sobre o movimento abolicionista. Eu estou louco para ler, porque eu acho que ele vai realmente colocar os negros como os atores principais no processo da abolição, e não os brancos, assim, como Joaquim Nabuco. Ele realmente pega o movimento, entende o movimento. E é um movimento que a gente tem que aprender muito mais sobre esse movimento de abolicionismo no Brasil no final do século XIX. Muito importante. Muito bom, muito legal, obrigado. Você, Rodrigo? Então, eu... um livro, hoje vou de livro de novo. Do Bebeto, Batismo de Sangue. Uhum. Batismo de Sangue. Uhum. Os Dominicanos e a Morte, de Carlos Marighella. Muito bom. Tem até um filme baseado nesse livro. Tem. Frei Tito. Enfim, uma história pesada, uma história de luta, de resistência, mas que precisa... Mas não, e que precisa ser conhecida. Ainda mais num país como o nosso, que não tem memória. Então, tá aí mais uma dica importante. Que bom. Deixa eu só passar mais detalhes. Ele é de... Eu esqueci dos detalhes hoje. 82. Mas é uma segunda edição que você está mostrando. Não, tem outra edição que Frei Beto fez. Tem outra, isso mesmo. Isso mesmo. E, bom, esse livro aqui, eu acho que é possível encontrar na estante virtual, por aí. Cegos também. Isso. Mas é bem legal. É isso. Bom, e eu quero agradecer também o canal do Afonso. Hoje estamos no canal do Afonso, né? Essa parceria do canal do Afonso com o canal Mais Direitos Humanos. Muito bom, foi muito legal e precisamos repetir. Obrigado pela oportunidade, pela troca, compartilhamento aí de conhecimento, de informação, enfim, visões. Muito bom mesmo. Valeu, gente. Que bom. O Laio está recomendando o Mil Faces de um Homem Leal, do Racionais MCs. Perguntou se você conhece, James. Não, ainda não. Racionais. Já que ele adorou o filme e contém um áudio original. Olha só. O Racionais explica aí, Rodrigo. Você é de São Paulo, mas você... Explica o Racionais. Racionais é um grupo de rap da periferia, né? E tem muita história, tem o quê? Deve ter uns 30 anos já o Racionais, por aí. E é uma das maiores referências que nós temos de uma música de periferia, realmente, que fala periferia, né? Que grita periferia, e de forma muito inteligente, né? O Racionais, eles trazem provocações, eles trazem percepções importantíssimas que nos ajudam também a entender esse país, especialmente, como eu falei, a periferia ou as periferias. Bom, então tá, gente. Muito obrigado, James, por seu tempo, viu? Sempre um prazer enorme falar com você. Muita informação e sempre uma posição assim muito acertada, muito de direitos humanos mesmo. Rodrigo, muito obrigado. Laio, querido, sempre aí ajudando. E um grande abraço a todos, então, e até mais. A gente se vê. Tchau, tchau.